Tudo sobre Atlético Mineiro e Júnior Santos. O atacante chegou a retirar as fotos do Galo das suas redes sociais. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro e dá para dizer que o Galo está forçando a saída de Júnior Santos. Há quem garanta que o atacante treinou sozinho, separado do restante do elenco em parte dessa semana. E isso teria sido o motivo que levou o Júnior Santos a retirar todas as fotos do Atlético de suas redes sociais. A situação é delicada porque o Júnior Santos não faz parte dos planos da nova comissão técnica, assim como já era em relação a Jorge Sampaoli. E o Atlético tenta dar um jeitinho de empurrar o Júnior Santos para fora do clube. Atacante que quase foi parar no Bahia e esteve perto do Corinthians. Os negócios acabaram não acontecendo e para contratar um zagueiro, prioridade máxima da comissão técnica e também do torcedor, o Atlético entende que precisa se desfazer do Júnior Santos, cujo salário é de R$1 milhão por mês. Vale a lembrança de que ele foi comprado do Botafogo depois de ser artilheiro da Libertadores de 2024 por 8 milhões de euros ou 47 milhões de reais. Nas últimas horas especularam o Júnior Santos no Botafogo, no Grêmio e no São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com o representante do jogador, mas não consegui a confirmação de nenhum desses interesses. Toda a informação para você que vai ao jogo, para você que vai acompanhar o jogão com o Cláudio Rezende, primeiro com o Galo, já o Fabrício Calazans falando do América. Cláudio Rezende, chegou a hora, a estreia do homem, o Galo com o novo comandante, o Barba tá na área, Eduardo Domingues, vai mudar, não vai mudar, o que ele tá pensando pro jogo? O Cláudio Rezende sabe tudo, chega mais, me conta, Rezendão, um abraço, boa tarde, Cláudio. Um abraço, Thiago, boa tarde a você, boa tarde a Nath, ao Ale, a todos aqui do Rádio Esportes desse sabadão, véspera da semifinal pro Galo no Campeonato Mineiro. O Atlético que não conseguiu vencer o América esse ano e precisa dessa vitória amanhã na estreia do Barba Domingues, que teve, Thiago, efetivamente 2 treinos, né, com o time principal do Atlético. O Barba Domingues, as primeiras impressões são as melhores possíveis do treinador que chegou, ouve bastante, conversa com todo mundo, tenta pegar aí o máximo de informações possíveis sobre o elenco, sobre o dia a dia. Quem tá no YouTube tá vendo imagens dele com os auxiliares e também no treinamento, aquele papo com o Júnior Alonso, hein, Thiago? Conversando ali com o Alonso, que perdeu a posição no time. Será que ele tá falando com o Alonso o quê? Explicando que não tem jeito, ou será que ele vai voltar com o Alonso, né, Thiago? Hoje todo pelo lá, Alonso, onde tiene uma parrilla acá, Belo Horizonte. Pode ser, né? Já deve estar preocupado mais com o churrasco, né, Thiago? Os caras estão falando aqui no chat que só eu que penso em comida. Você acha que o cara não come, não, caramba? Ele também pode estar pensando no churras. Mas pode ser a escalação do Galo também, Claudio. Pode ser, né? E ele já deu a dica, né, Thiago? Que quer contar com os experientes, quer contar nesse momento inicial, né, que o Atlético vive um momento instável, principalmente defensivo. Há uma preocupação do treinador. Ele viu o jogo contra o Grêmio, em que o Atlético teve um jogador a menos, teve que se esforçar muito fisicamente para montar o time para amanhã, Thiago. Vamos trazer algumas das palavras aí do Barba Domingues. Primeiro, sobre retrospecto, será que ele pensa nisso? O Galo não perde um mata-mata pro América há 10 anos, então o Atlético tem essa questão favorável em relação a retrospecto, mas como que ele pensa o jogo também, com poucas atividades nesse time do Galo? No sigo mucho las estadísticas, la historia es historia y miramos para adelante. Acá se sabe más. Por más que uno lee y uno se interiorice, el jugador sabe la importancia del domingo. Entonces, me parece que el empezar a cambiar el ánimo de la gente, empezar a cambiar los objetivos buscados, no solamente institucionales, sino tienen que ser de grupo, del equipo, lo tienen que sentir. Y a ese sentir nos va a dar ese empuje para empezar a crecer. Es claro que es un partido definitorio y lo tenemos que tomar como es. Partido de vuelta, semifinal, hay que ir a ganar. Tenemos que ganar. Y tenemos que poner todo nuestro peso de nuestro equipo, de nuestros jugadores, de la historia, en ese partido. No va a ser fácil, va a ser difícil. Pero tenemos que tener esa responsabilidad para entender la situación real de hoy
y salir a jugar ese partido con ese ánimo de ir a ganar. Tá aí o treinador falando aí no espanhol, né, Thiago? Falou que tem que cambiar o ânimo dessa gente, dos jogadores, né? Mudar o ânimo do time. Ele sabe que é uma partida decisiva e que tem que ganhar. O Atlético não tem outra escolha. Empate, qualquer empate, decisão nos pênaltis. Se perder, tá eliminado. Então é um jogo que ele já começa aí com essa partida eliminatória. E ele falou aí que ele espera que aos poucos o time vai encaixando, mas ele confia no elenco. E agora uma outra situação para ele, Thiago. O Hulk. Como que ele pode potencializar o principal nome do Atlético, do Galo? O Hulk, o super-herói atleticano, o ídolo da torcida. Como que ele pensa aí, chegando agora no Atlético, pensa o time para deixar o Hulk melhor, para o Hulk decisivo? Sabemos las características de nuestro centro atacante y de un jugador tan importante como él. Entonces sabemos la importancia de él, no solamente en nuestro equipo, sino en el fútbol local que él representa. Entonces me parece que es entender esas cualidades individuales para empezar a potenciar las cualidades colectivas. Y a medida que nos vayamos entendiendo, que él vaya comprendiendo qué es lo que buscamos, cómo lo buscamos, es un jugador tan inteligente que queremos que él juegue cómodo, que él se sienta bien, porque cuando él está bien, gana partidos. Entonces, queremos ganar partidos. Digamos, que no quiere decir que va a jugar siempre. Va a haber partidos que va a tener que descansar, va a haber partidos que no le van a salir las cosas y a nosotros nos contratan para tomar decisiones. Entonces, sí que queremos lo mejor para él porque lo mejor para él va a ser lo mejor para el equipo. Pero creo que primero es entender la forma colectiva que buscamos para que él pueda enaltecer su juego y nos pueda ayudar a nosotros a ganar los partidos. Aí então, sabe que o Hulk ganha partidos, né, Thiago? Ganha jogos, mas ele entende que o Hulk talvez não tenha que jogar todas as partidas. Ele quer o Hulk 100% quando tiver em campo para decidir, Thiago. Não adianta ter o Hulk todo jogo e ele não estar 100%. Eu acho que ele deu a entender ali que aquele duelo contra o Grêmio que ele assistiu, Thiago, um jogador a menos, não adianta ficar com o Hulk, né? Com um jogador a menos, o Hulk se esforçando só para correr para trás, só para marcar, Thiago. Pra mim também o recado foi bem claro, viu, Claudio? Quero ouvir o Ale Oliveira, a Nath Fiuza, sobre a chegada do Barba. Aliás, o Ricardinho e a Luísa. A Luísa vai fazer aniversário quarta-feira, a Lulu tá acreditando no Eduardo Domingues, são os filhos do Ricardo Guimarães nos acompanhando aqui no Rádio Esportes, o Ricardinho e a Luísa nesse sabadão, obrigado acompanhando o papai ligado aqui na Itatiaia. Ô Nath, é óbvio que você não pode, em caso de uma eliminação, atribuir culpa ao treinador. Se der certo, talvez ele até leve o crédito, talvez por alguma mudança, algo que ele possa fazer no time. Mas é muito precoce a imagem que a gente tem, lá. Ele aproveitou o tempo dele. Cláudio Rezende tá trazendo a imagem para você no YouTube para fazer um treinamento tático, quer dizer, montando o time, preparando com as suas ideias de jogo, mas é tudo ainda muito precoce, Nath. Com certeza, Thiago. Eu acho que o grande objetivo dele é ter no Atlético, né, nesse domingo, uma equipe competitiva, equilibrada, né, que consiga dominar a partida sem dar muitas brechas ao América. Sabe da pressão, porque tá tudo, né, em aberto pelo empate da ida, mas não dá para atribuir a ele nenhuma responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade maior no domingo é dos atletas, né, que é quem já tá aí, é quem sabe da importância do estadual, sabe da importância de disputar mais uma final. O tempo é muito curto, parece ser um cara de treinamentos intensos, né? Você vê ali ele orientando, conversando muito, já fez questão de que tivesse esse treino tático, né? Para ele começar a expor as ideias, mas acho que no domingo vai ter que ser os jogadores mesmo chamando a responsa, fazendo o que eles sabem. E aí ele já falava algumas coisas na entrevista ontem, né? Essa questão de que é melhor ter o Hulk saudável em alguns jogos do que ter ele desgastado em todos, né? Mas falou também, me chamou a atenção na própria resposta sobre o Hulk, de entender a característica e a técnica, a importância, a qualidade de cada um do elenco, para daí, a partir disso, fazer o time ser forte coletivamente. Então ele não falou de impor nenhum estilo, né, ou impor nenhuma característica. Ele falou, vou entender
a importância do Hulk, a característica do Hulk, o que o Hulk nos traz de valor, como ele pode ser decisivo para a partir daí a gente ter um time forte. Acho que isso também é um ponto positivo. Mas já no primeiro recado dele como treinador, ele falou também de correr, né? De que todo mundo tem que correr, de que todo mundo tem que estar empenhado. Então, acho que também a gente vai ver um Atlético mais intenso sem a bola, todo mundo lutando mais para ser esse time equilibrado, porque esse sistema defensivo, com certeza, deve estar sendo a preocupação número 1 dele, viu, Thiago? Ô, Ale, ele me traz um diagnóstico sobre o Hulk que parece até óbvio, mas que não vinha acontecendo, né? Achar que o Hulk tem que resolver tudo, tem que fazer tudo, tem que colocar o Hulk pra frente, o Hulk pra trás, pra marcar. Ele já traz um diagnóstico importante sobre o super-herói do Galo, Ale Oliveira. Eu gostei de praticamente tudo que o Barba apresentou pra gente até agora, desde a sua saída, né? Uma saída que foi, assim, muito emocionante, né? Do Estudiantes, né? Diferente de outras saídas, né, Claudião? Você vê, por exemplo, o São Paulo, o pessoal só faltou fazer uma festa. Lá os jogadores abraçando, a torcida, dirigente, todo mundo ali comemorando a passagem vitoriosa, né, do Domingues pelo Estudiantes. Ele chega aqui com muita humildade, sabe? Eu acho que com os pés no chão. Isso que a Nath falou pra mim eu considero fundamental. Qual que é o seu esquema de jogo? Depende do elenco, depende do que eu tenho nas mãos, depende do que eu tenho de característica dos jogadores, e eu acho que também, fundamentalmente, os principais jogadores, aqueles que podem me trazer as vitórias e as conquistas. Eu acho isso o meu esquema é com 3 zagueiros, meu esquema é com 3 atacantes. Não, vamos ver o que é melhor para determinadas equipes. Então gostei muito da avaliação dele. Acho que algumas coisas ali do Lucas Gonçalves é justamente porque ele é um interino, é um auxiliar. Eu tenho convicção que o Lucas conhece muito de futebol e ele sabe também que o Hulk não tinha motivo nenhum para continuar naquele jogo contra o Grêmio. Mas daí ele tem que fazer um trabalho de administração, sabe? De pensar que depois ele vai continuar ali com os jogadores. Então ele não pode tomar todas as decisões que tecnicamente ele tem na cabeça. Ele tem que fazer um trabalho ali de administração do cargo dele, que vai seguir, né? Então acho que algumas coisas passaram muito por isso, inclusive as alterações no jogo contra o América, em que ele coloca o Bernard e o Igor Gomes. O time estava bem, ele colocou o Bernard e o Igor Gomes. Por quê? Porque eram os caras que eram titulares antes da chegada dele, né? Então ele falou, vou fazer um carinho aqui nos caras, o jogo tá bom pra nós, vai ficar tudo bem. Então acho que tem esse trabalho de administração que evidentemente o treinador agora, o Barba, não precisa ter, ele vai com a convicção dele. Mas gostei muito do discurso, vou ver na prática, evidentemente, o que pode acontecer, né, Tiagão? Boa, Ale Oliveira, também trazendo a sua opinião, a sua análise no Rádio Esportes. Já o Cláudio Rezende vai trazer a escalação do Atlético, vamos falar de prováveis times. Ô, Cláudio Rezende, essa perda pro Galo, não sei se é perda, se é. O que é? O Júnior Santos tá indo embora, Cláudio? Tem negociações em andamento, Thiago. Ontem eu acompanhava aqui o Pedro Abílio, nosso Rômulo Giacomin, Itatiaia Esportes, tá lá, no site da Itatiaia. Atlético negocia a saída de Júnior Santos. Ele não foi utilizado nenhuma vez esse ano. Ele foi relacionado contra o Itabirito em Nova Lima, mas não entrou naquele jogo da última rodada da fase classificatória. E eu pude apurar agora, Thiago, avançar a apuração. Qual o time interessado aí no Júnior Santos? Quem? O Botafogo. Ele saiu de lá, veio pro Galo, pode retornar ao fogão. Mas o Botafogo já tinha tentado ele de graça, volta pra cá. Ano passado, não foi? Exatamente. O que o Atlético não quer, Thiago? Teve um lance que o Júnior Santos apagou foto do Atlético no Instagram. Ontem ele chegou a apagar. Júnior Santos. E voltou atrás, né? O empresário falou, calma! Calma. Fica calmo, não fechou o negócio ainda não, meu tanto filho. Que hoje a informação que eu tenho é que ele treinou normal. Ele tá treinando no Atlético, mas não vai ser relacionado pro jogo, ele não vem sendo relacionado. E tem essa negociação em andamento, Thiago. É bom destacarmos que a janela, ela fecha terça-feira, mas tem uma janela complementar, janela interna, que ela fica aberta até o final do mês, de março. Então, nesse caso, como é transferência entre times do mesmo, daqui, né, que estão disputando estaduais, não precisa fechar até terça, Thiago. Agora, é uma boa notícia se a saída dele se confirmar para o Botafogo, por quê? O Atlético abre espaço, porque o Atlético não vai conseguir contratar nesse momento, isso já foi falado pelo CEO do clube, né, o Pedro Daniel e tudo mais. O Atlético precisa abrir espaço na folha, e aí abre um espaço bom, né, com o Júnior Santos saindo, para trazer outro jogador, ou até um atacante. O Galo tentou o Luiz Araújo do Flamengo, o Flamengo acabou não liberando esse atleta, ou até zagueiro, né, Thiago? Que o treinador chegou agora
E vamos ver o diagnóstico aí do Barba Domingues, mas o Atlético quer fazer sim movimentação ainda nessa janela, mas precisa dessa negociação dar certo, a saída do Júnior Santos, que deve ser por empréstimo ao Botafogo. Que dinheirão jogado fora. Ô, Cláudio, já que não tem Júnior Santos, o Galo pra amanhã, Rezendão. Vamos lá, trazer o campinho do Galo aí para provável escalação do Atlético, do Barba Domingues. Ele vai mexer pouco no time, ele já destacou isso. Então vamos lá. Everson, eu coloco a dúvida na lateral direita, Thiago. Eu sinceramente não sei o que ele vai fazer. Por quê? Natanael vinha sendo titular aí com o Lucas, né? Foi expulso no último jogo. Se ele tira o Natanael, ele já dá uma escanteada no jogador, né? Vai deixar claro aí que o Natanael não vai ter muito espaço. O Preciado, questão física, não estava bem. Pode colocar o Franco, que foi a escolha depois que o Natanael foi expulso. Aí no meio campo, o Maicon. A zaga ali não acho que vai com Juan, Vitor Hugo e Renan Lodge mesmo. Maicon, o meio campo. Se o Franco for para a direita, aí ele vai ter que pôr o Cissé ou até o Tomás Pérez, né? Que foi apresentado ontem, mas não jogou ainda. Scarpa, Vitor Hugo, Dudu, acho que o Dudu volta ao time. E o Hulk, é bom lembrarmos que o Coelho foi o titular no lugar do Dudu, mas não foi bem no jogo lá em Porto Alegre, Thiago. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like e a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícias do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!